Vamos lá. Thiago já chegou aí. Hora que quiser, mano, só mandar o solicitação. E aí, mano, Fala, irmão. tudo certo? Tudo certo, cara? Teu filtro deu errado. Tá- Ai, ai, Ah, escolhi um filtro aqui. Tá usando filtro? não, vou ficar sem filtro. Beleza, também vou ficar sem. Fica sem aí. Tá. Bom, vai lá. Vamos dar 2 minutos pro pessoal compartilhar essa live, pro pessoal começar a entrar e a gente começa aí no assunto a Uhum. respeito de verdadeira adoração. Fala aí como é que você tá. Tô bem, cara, graças a Deus, tudo Tá certo. bom. Tá me ouvindo bem aí? Como é que tá o Tô te microfone? ouvindo bem. O pessoal que já está assistindo aí, são 8 pessoas. Comenta aí, vê como é que tá a conexão, vê como é que tá o áudio, se tá tudo certo, qualquer coisa, a gente ajeita. Vai comentando, vai acenando. Vou. Ah, é tu que tem que fixar, né? Eu ia fixar ali. Normalmente eu fico na parte de cima, mas. Capaz, não, tô brincando. É, Só fixar o deixa eu tema ali. fixar. Ô, o Marcos, cara. Tava conversando com Marco, ele esses dias, cara. gente boa, Marcão. Eu tava na formatura lá, quando eles foram. A formatura da Gabi também. Tô com o notebook aqui, mano. Se eu não olhar pra ti, eu tô olhando pro notebook. Beleza. Bom, creio que o pessoal já está entrando, o pessoal já está começando a entrar. Vamos iniciar. Tiagão, você ora aí pra gente e aí eu dou início no assunto. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, onde você está, feche seus olhos. Vamos falar com Deus, amém, para que a gente possa ser abençoado essa noite, crescer em sabedoria, né? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pela Deus, nossa vida, pelo fôlego, Senhor, que tu nos dá, pela vida do obrigado, Eduardo, sua família, Senhor, e obrigado, cada um que está assistindo essa live, Pai. Em Senhor, nome de Jesus, que venhamos crescer, Pai, em Deus, sabedoria, em Senhor, graça, Pai, Jesus, e aprender um com o outro, Senhor, aprender verdade. a verdadeira adoração, Pai. Te buscar mais e mais, Senhor, todos os dias. Em teu nome, Jesus, é o que pedimos, te agradecemos. Amém. Amém. Bom, mano, então vamos lá, vamos dar início. O pessoal vai comentando, vai falando aí com a gente. O assunto é verdadeira adoração. Foi um tema que quando o Jonas convidou a gente, me convidou para fazer a live, logo pensei em ti, Uhum. que a gente entende que adoração não é só a respeito de louvor, não é só a respeito de música, muito pelo contrário. Então eu quis trazer esse tema logo para a gente quebrar essa barreira, achando que adoração é só para quem é músico, para o pessoal do louvor, para o pessoal que está à frente. Primeiro, para a gente entender bem o que é uma verdadeira adoração, é necessário a gente esquecer que a adoração é só para músico. Muito Sim. pelo contrário, né? E o primeiro, para a gente entender o que é adoração, é a gente lá em Gênesis 1 entender por que, que Deus criou a gente. Para que, que Deus nos criou? Deus, ele sendo trino, né? Sendo Pai, Filho e Espírito Santo, ele tem comunhão com ele mesmo eternamente. E ele nos criou para ter comunhão com ele. E Deus, querendo que nós tenhamos comunhão com ele, ele nos criou para uma vida de adoração. Toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, eu acredito, que vem de uma vida de comunhão com Deus.
uma vida de revelação, uma vida de intimidade com Deus. O próprio salmista vai falar: bem-aventurado aqueles que habitam onde Deus habitam e o louvam perpetuamente, né? A vida de adoração vai acontecer não só dentro da igreja, muito pelo contrário, da porta para fora da igreja, né? Que Com é onde certeza. começa uma verdadeira vida de adoração. Vai lá. Tava compartilhando ali a live. Mas é isso mesmo, cara. É isso mesmo. A adoração ela vai muito além do púlpito, né? Vai muito além das Muito além. portas da igreja, né? E um dos significados de adoração também pode ser o culto, né? Não sei se tu vai falar depois sobre os significados, né? Das Sim, origens, enfim. A gente vai entrar nessa parte. Mas vai muito mais além, cara. É uma vida, né? É um estilo de vida para todo uma vida. cristão. Para todo cristão. Exato. Não só para limitado à música, né? Isso. Certo. Então, para a gente logo entender o que é adoração, é necessário entender para que Deus nos criou. Deus nos criou para ter uma vida de, vamos dizer assim, extrema comunhão com Ele. Tendo uma vida de comunhão com Deus é aonde nasce, onde reflete a nossa adoração a Deus. Ou seja, eu vivo, eu nasci e eu fui criado para comunhão com Deus, para comunhão. Primeiro comunhão e depois adoração, certo? O que mais você separou aí? Você quer acrescentar alguma coisa em cima disso? Próximo ponto? Acho que é, acho que é isso por enquanto, cara. Por enquanto. Tá, Aí eu vou esperar tu beleza. entrar nos outros tópicos, aí eu vou complementando. Beleza. Isso. Eu separei alguns tópicos para a gente ir falando, desde o que é adoração. O segundo tópico que eu separei, que eu acho super importante a gente entender, é quem é Deus. Como é que eu vou adorar a Deus se eu não conheço Deus? E acredito que a maior revelação de Deus está lá em Mateus 16:13, onde Pedro tem tal revelação, né? Uhum. Até vamos abrir lá, vamos ler o contexto inteiro. Mateus 16:13, tu que tá com a Bíblia aí, só acompanhar a gente. Mateus 16:13. Indo Jesus para a região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o filho do homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro: o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Deus? É o Cristo, né? Filho Isso do aí. Deus vivo. É necessário a gente entender, para ter uma verdadeira vida de adoração, entender quem Deus é, né? Não é possível adorar a Deus sem que a gente entenda quem é Deus pra gente. E a nossa vida de adoração também vem de revelação de quem Deus é. Tudo que eu ofereço a Deus vem de uma vida de intimidade com Deus, onde Ele se revela a mim e eu ofereço a Ele o meu louvor, conforme eu entendo que Deus é. Sendo assim, Pedro teve tal revelação: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então aí, mais uma vez, a adoração não é apenas música. A verdadeira adoração acontece quando Jesus é colocado no seu devido lugar. Com certeza. É, Isso é uma escolha nossa, né? Vamos dizer assim. Eu aprendi lá no CTM, a gente teve a matéria de louvor e adoração, porque é uma matéria que tu aprende muito lá. Tipo, não só a respeito da música, mas como eu falei antes, né? Muito mais além. Muito mais além. Então, essa parte de tu saber quem Deus saber a quem adorar é uma escolha, né? A gente foi criado para adorar, mas nós temos a escolha de escolher, né? A escolha de escolher, óbvio, escolher quem a gente vai adorar. Se a gente vai é, adorar o nosso carro, se a gente vai adorar a nossa casa, se a gente vai adorar o nosso exato. dinheiro, etc, né? A gente vê desde da pré-história que, desde o início, o homem é um ser adorador. Ele adorava o Deus Sol, adorava não sei o que, adorava muitas coisas, né?
E então, sendo assim, a gente precisa entender quem é Deus. É interessante o que Paulo vai falar lá em Efésios 1:17. Paulo ele ora pedindo para que a igreja de Éfeso tenha o espírito de. Vou abrir lá para que ele ora pedindo para a igreja de Éfeso, Efésios 1:17. Pessoal, se tiver pergunta depois, a gente vai abrir um espaço também. Quiser Isso aí. fazer considerações, quiser escrever uma mensagem de encorajamento, de apoio, enfim, estamos livre aí no chat. E vão compartilhando a live. A gente já está com 11 pessoas. 11 pessoas, né? Isso aí. Então, quem é Deus, quem é Jesus, é uma pergunta crucial para a gente seguir uma vida de adoração, né? Ter uma vida de adoração intensa. Não só em horário de culto, não só em, com violão, com essas coisas assim. Porque Deus quer que a gente tenha uma vida de intensa adoração, uma vida de intensa comunhão com Ele, né? Essa é a base para uma verdadeira adoração, né? Entender o que é adoração, entender quem Deus é, para mim saber como adorar a Deus, né? A palavra de Deus revela Ele, a cada página revela quem Deus é, e assim eu entendo mais, né, a respeito de como adorar, de como eu devo adorar. Quer seguir aí? Certeza. Que eu gosto bastante daquela passagem de João 4:23, né? Que ele vai falar mais na parte final assim do trecho, ele vai dizer: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, né? Então tem três partes ali que eu gosto de destacar sempre, é que o Pai ele está à procura, ou seja, Deus ele procura, cara, pessoas, filhos, né, que o adorem. Outro ponto, em espírito e em verdade, ou seja, com profundidade, né? Não superficial. Não ir na igreja, sei lá, adorar com a vida e a mente em outro lugar, o coração em outro lugar, em outras coisas. E criados para adorar, né? Ele procura os que tais assim o adorem. Então a gente foi criado para adorar. Mas volta aquele ponto, a gente tem que escolher a quem adorar, ou saber como adorar essa pessoa, né? Que depois são outros Sim, pontos. Saber como adorar. Tem. certo. É bem isso, essa passagem é importantíssima, né? Uma passagem crucial para. Deixa eu só achar aqui. Certo. Efésios 1:17. Perdi aqui. Mas Paulo ele vai orar pedindo para que os efésios tenham espírito de sabedoria e revelação a Deus, né? Sim. Então, vem disso, a gente tem que ter tal comunhão com Deus para que Deus se revele a gente, né? E a gente venha adorar. Próximo ponto. Adoração é fruto do conhecimento. Adoração é fruto do seu conhecimento de Deus. O que tu acha a respeito disso? Com certeza, é fruto do meu conhecimento. É uma forma de agradar a Deus também, né? Se tu for essa parte, ela vai se encaixar bastante na definição do que é adoração, né? Não só não não só do hebraico, que significa espontaneidade, né? Tanto louvor como adoração, mas também no grego, no latim, desculpa, que significa do grego proskeneu, né? No caso. Sim, Beijar a mão com admiração, beijar os pés em homenagem, beijar a face com o sentimento de temor e devoção a Deus. E o dicionário português diz prestar culto, venerar, reverenciar, amar com paixão. Só que é muito mais do que isso, né? A adoração ela propicia o mais íntimo relacionamento de amor com Deus. As palavras parecem até serem poucas, né? Isso que o Vande definia lá no CTM, é tu amar com paixão a Deus. Ou seja, o que é amar com paixão? Muitas vezes as pessoas, existe um dilema entre amor e paixão, sim. Mas quando a pessoa está apaixonada, né, ela vai fazer tudo, vai fazer de tudo.
mas é uma coisa que acaba a paixão. Agora, amar com paixão, o amor sempre permanece. Então é uma coisa que vai permanecer e tu vai sempre querer fazer mais e mais. Então é algo que tipo, não cabe em palavras para definir. Adoração é isso. Muito mais do que música, muito mais do que coisas terrenas, assim. É o grito da tua alma, né? O clamor da tua alma pelo Criador. Só podemos entendê-lo quando quem adora de fato, né? Só pode entender a adoração quem adora de fato, experimentando a alegria indescritível da presença de Deus. Não sei se foi só eu, tu, mas eu sei que vários aqui, né? Acho que já experimentaram isso, né, cara? Teve um momento na vida ali que chegou assim num ponto que é algo indescritível, né? Tipo, desde ontem eu tava ouvindo aquela música que eu te mandei lá. Bah, muito top, cara. Bonita, né? Ah, Incrível a gente compartilhar ela, tirar ela. Muito linda a música, realmente. Eu escutei toda ela. Então, a gente entendeu que para entender o que é adoração é necessário entender por que Deus nos criou, quem é Deus, o fruto, adoração é fruto do meu conhecimento de Deus. E uma pergunta crucial que eu acho que a gente tem que fazer para nós mesmos é por que nós adoramos. Por que a gente adora, Tiagão? tá- o que a gente adora? É, cara, eu acho que por amor, cara. Por amor. Isso Não aí. tem outra coisa para definir. É só por isso, sabe? Exato. É, eu estava pensando esses dias, estava sentado será que a gente não para às vezes e adora em troca de algo? Tipo, vai dizer, já aconteceu, admito que eu já cheguei em algum culto e eu adorei para sentir Deus. Uhum. Tipo assim, quantas vezes a gente chega em algum lugar, chega no culto e Deus, eu vou te adorar um tanto para você derramar sua presença outro tanto. Entendeu o que eu tô querendo dizer? É. Uma adoração. A gente tenta barganhar com Deus, né, cara? E na Exato. verdade, quando tu vai com esse sentimento, essa expectativa de ir num culto, algum lugar, só por querer sentir, aí tu virou escravo do teu sentimento, cara. Virou escravo da tua Vira. emoção. Emoção, Exato. sentimento, tudo isso é bom. Mas Jesus ele não nos chamou para ter emoção, né? Ele chamou para Certo. encher a mente dele, né? Exato. Então, adoração não é para nós sentirmos Deus. Sim, através da adoração, dos nossos louvores, da forma em que nós falamos com Deus, com certeza nós podemos sentir a presença de Deus. Deus se manifesta com a gente de várias formas, certo? Só que a gente não pode ter uma adoração limitada achando que eu adoro um pouco para sentir um pouco de Deus. A nossa adoração, ela tem que ser incondicional. Ela tem que ser uma adoração que, independente das circunstâncias, eu vou adorar a Deus. Por quê? Porque ele é digno. Com certeza. É a chave para nós entender o porquê que a gente adora. Porque Deus é digno. Porque eu quero ser parecido com Ele. Porque eu amo Ele. Porque quem é que fala, seguido pessoas falam que quem eu adoro é quem eu me torno parecido. Se eu adorar a Deus, eu vou ser parecido com Ele. E é interessante a gente ter isso em mente, porque lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, ele cria o homem à sua imagem, não à sua semelhança, né? Sim. Porque semelhança é uma coisa que a gente é no decorrer de uma vida, no decorrer de uma vida de comunhão, de intimidade que a gente alcança. Então, a gente precisa adorar com o intuito de que eu vou adorar independente das circunstâncias, porque Deus é santo, porque ele é digno, porque ele me salvou, porque eu quero ser parecido com ele, né? Isso é legal, porque uma coisa que tu falou, né? A gente se torna semelhante ao que a gente adora, é a mais pura verdade, né? Como a gente tinha falado antes, né? Quem adorar o dinheiro, quem adorar as outras coisas, né? Vai ser Sim, ganancioso. Vai adorar alguma coisa, vai ser parecido com ela, né?
E a gente certo? sabe que as coisas desse mundo, a adoração deste mundo, o mundo é caído, cara. O mundo jaz o maligno, não tem. Exato. A gente não pode limitar Deus achando que se eu adorar 15 minutos em algum lugar, se eu fazer isso, Deus derramar a presença dele. Não é só sobre isso, certo? A gente demonstra muito a respeito da nossa fé através da adoração, né? Eu vejo assim que uma fé madura, ela não depende de uma sensação. Não, com A, certeza a, não. fé, a fé madura não vai depender daquela sensação de um acorde. Tem a questão dos acordes, né? Que causam Tem toda essa arrepios. E parte da. tem toda, Para todo outro vídeo, mas enfim, tem toda isso, essa parte, né, técnica. Mas é muito mais todo que isso, cara. Se muito entrar mais. nesse tema de louvor e adoração, o louvor, por exemplo, muita gente acha que vai ser só música, só voz. Mas não, né? Eu já te mostrei, eu acho que ele das estrelas, das montanhas, Exato. Salmo. É, é, que salmo que era, cara? 148 ou 48? Eu não me lembro, alguma coisa assim. Acho que é 148. Vai falar sobre as montanhas, sobre as aves, sobre as baleias, sobre as estrelas, né? E toda a criação adora e louva, né? E com a vida, a própria vida, a própria criação. Então não se limita a técnicas, não se limita a instrumento e tal. Exato. É isso aí. É, então, por que que a gente adora? Porque a gente ama Deus, que a gente quer ser parecido com Ele e, e porque Ele é digno. Acho que é, em resumo, o porquê da gente adora é porque Ele é digno. E isso é um baita Tudo. privilégio, né, cara? Porque a gente vê em Números 28, Levítico, nos livros do Pentateuco, até a ressurreição de Cristo, Deus ele só podia ser adorado uma vez no ano. Né? Uma Eles não tinham vez. esse conceito de adoração na vida, mas era algo material mesmo. Né? Por exemplo, só podia adorar a Deus onde estava a Arca da Aliança. A Exatamente. Arca da Aliança original, não essas do Paraguai. E só podia se adorar uma vez por ano e só o sumo sacerdote podia entrar lá para adorar. Né? Isso era o sistema de sacrifício e de adoração do Antigo Testamento. A gente vê em Hebreus 9 vai descrever bem, né? Que uma vez o sacrifício de Cristo na cruz, ele cumpriu esse propósito. Já não há necessidade de mais derramar sangue, né? E toda adoração, ela está ali na vida do cristão. Né? A Isso, vida, o testemunho. isso. Já não importa mais como nem onde. Importa quem e como eu saio da minha vida de adoração. Em João 4, quando ele fala para aquela mulher samaritana lá, e ele fala que porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ela faz uma pergunta, e uns falam que é aqui, outros falam que é ali, que a gente deve adorar. E Jesus retrata claramente que não importa mais como, não importa mais onde. Como, eu acredito que Deus vai te guiar, acredito que o Espírito Santo vai te guiar, que se vai ser com louvor, se vai ser com fundo musical, se vai ser de tal forma, mas a adoração, ela tem que fazer com que tu entre em secreto com Deus e saia mais parecido com Ele, Com né? certeza, quando É tu uma é, vida é transformado. E não é só num momento ali transformada. de... Não é só num momento Isso, de música, de que ali que tu tem teu sentimento aflorado por causa de um tom, por causa de um fundo, enfim. Tu isso, adora quando tu, por exemplo, Isaías 58, né? O livro de Tiago, né? A verdadeira religião, ou Timóteo. Enfim, quando tu ajuda os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, quando tu pratica a verdadeira religião, as atitudes do cristão que o mundo vê, isso também é adoração. Né? A gente tem que ter muito cuidado, é a questão da hipocrisia, né? Porque lá em Mateus 15 tem um alerta, né? Deus fala assim, Mateus 15:8. Mateus 15:8. Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Né? Então, quando a gente adora a Deus, lambuzados no pecado, a gente está rejeitando, a mesma coisa que a gente estiver rejeitando o sacrifício de Cristo. Né? Eu sei que a gente Sim, é exato. pecador, mas a gente busca, tipo, pela graça de Deus, a gente não é consumido, a gente busca sempre transformação através do Espírito Santo. Né?
E a gente tem que sim, ter essa certeza ela não vem com a hipocrisia, né? Eu aqui pregar uma coisa e viver outra, né? Tudo tem que sim, correr, tudo tem que caminhar junto, alinhado na vida do cristão, né? exato. Tem quedas, tem deslizes, mas, tipo, Deus é justo e fiel para nos perdoar, né? A gente tem que também confessar nossos pecados, né? É E tudo verdade. isso se encaixa na adoração. Sim, ele vai, ele vai falar ali, quando você falou, em Mateus 15:8, é muito mais que palavra, né? E assim como o pastor Renato, ali ele comentou, Deus nos criou seres emocionais, também devemos adorar com nossas emoções, é Com verdade, certeza. né? João 4, em espírito e em verdade, né? Com todo o nosso ser, com todas as nossas emoções, com todo o nosso coração. Não é Muita sobre emoção eu chegar, verdadeira. não é sobre eu chegar e erguer os braços porque é uma cultura já. É sobre eu falar com todo o meu coração, né? É sobre eu estar com a minha mente, prestar uma adoração inteligente a Deus, porque Racional. o Deus fez nós seres inteligentes, então ele espera de nós uma adoração inteligente, muito mais que só palavras, como fala em Mateus 15:8, né? Isso aí. E há vários, não sei qual que vai ser o que vai falar alguma coisa, Pode falar, pode falar. há vários itens essenciais na adoração, né? Eu gosto de lá a gente aprendeu vários assim no período CTM nessa matéria, assim, vamos dizer, não querendo limitar a adoração a uma matéria, mas enfim, a a gente precisa ter relacionamento, ter obediência, ter preparação, vamos dizer, preparação para adoração, como assim? Por exemplo, a oração, querendo ou não, é uma adoração a Deus também, né? E como Sim, o pastor falou domingo, quem é que vai orar depois de olhar um UFC, né? é, Essa preparação, vamos dizer assim. A gente tem que ter essa separação das coisas que são do mundo, né? Não eu sendo cristão bitolado que, né, por exemplo, aqueles crentes chatos, mas entender que eu tenho que ser diferente do ímpio e buscar o ímpio para Deus e não ser moldado à forma de Deus, né, e não à sim, forma do mundo. Tem que ter essa separação, preparação, a disposição e a disponibilidade para Deus e a disposição a sofrer, né? Se preciso for morrer por Cristo, morrer para os nossos desejos, para o nosso ego, enfim, mas morrer literalmente por Cristo também, se a gente tiver essa oportunidade. E a absoluta confiança em Deus. Esses são alguns dos itens essenciais na adoração, na nossa vida. sim. Com certeza. Interessante. E como a gente falou, então, vamos recapitular desde o início. Uhum. O que é uma verdadeira adoração? Então, para entender a verdadeira adoração, é necessário entender quem é Deus, para que Deus nos criou, né? E é interessante como Deus nos criou em extrema perfeição. Claro, o homem sendo falho do jeito que é, Deus nos cria com uma perfeição assim. E quando a gente lê, eu lembro muito daquele vídeo lá que tu me mostrou aquela vez a respeito das baleias, das estrelas e tal. Aham. As estrelas passam a vida inteira, o tempo que for, adorando. As baleias também, os montes também, tudo, tudo. E muitas vezes a gente presta uma adoração medíocre, vamos dizer assim, para Deus, né? De pouca vontade, vai se arrastando muitas vezes para o culto, porque ir para o culto é uma forma de adorar a Deus também, né? É muito isso. Então é necessário a gente, para entender o que é uma verdadeira adoração, entender quem é Deus e para que ele nos criou. Né? Sendo assim, eu tendo uma vida de comunhão com Deus, uma vida de Relacionamento. intimidade, relacionamento, Deus se revela a mim e eu entendo quem Ele é, né? Isso aí. Certo? É necessário colocar Jesus no seu lugar de centro para uma adoração eficaz, como pedra angular das nossas vidas, né? E adorar Ele no nosso trabalho, adorar Ele na nossa faculdade, na nossa escola, né? Deixa eu Isso ver o que aí. mais. Na nossa vida, no nosso secreto.
na oração, em tudo, cara. Não tem o que dizer o que não é adoração. Tudo deve ser adoração. Tudo que a gente fizer Tudo, para Ele. certo. Entendemos então também por que adoramos, né? Sendo que eu entendo que Deus me criou para ter uma extrema comunhão com Ele, eu entendo por que eu adoro. Eu adoro Ele porque eu amo, porque eu quero ser parecido com Ele, porque Ele é digno de adoração, né? A minha adoração, ela é em espírito e em verdade, com todo o meu ser, com toda a minha inteligência, as minhas emoções, né? E é necessário, eu acho, também a gente dar uma ênfase para o que não é adoração. O que você acha desse tema? Que não é adoração. É, É, cara, eu acho que não é adoração, é a hipocrisia ali do que a gente falou, do que eu falei antes, né? Quando a gente adora a lambuzada no pecado, né? Sem, tendo a convicção e não se arrependendo, não mudando, não deixando que Deus nos molde, né? O Espírito Santo transforma, Deus transforma, sim, mas tem que ter uma ação da nossa parte, tem que ter algo ativo de nós, né? Não, eu quero mudar, então eu vou. Mesma coisa um fumante, não, eu quero parar de fumar ou continuar fumando. Pelo menos tem que tentar, cara, tentar todo dia, né? certo. Isso Eu acho aí. que a hipocrisia é uma forma de não adorar, cara. Exatamente. É exatamente isso. E é super interessante quando a gente adora em espírito e verdade, como a nossa adoração traz uma semelhança a Deus. Uhum. Você vê, você tem sentimento pelo próximo, você consegue sentir a dor do próximo, né? Isso é tudo fruto de uma adoração, é tudo fruto de uma vida com Deus. É diferente quando a gente realmente adora a Deus e esquece o método, porque método ele é fruto de idolatria, né? E Deus ele não aceita, Jesus não aceita idolatria. É onde eu coloco uma coisa antes de Jesus. Ou seja, eu vou fazer algo aqui porque é meu rito antes, que é sagrado, para me conseguir adorar Jesus. Não, não é sobre isso. É. É A gente muito muitas mais. vezes transforma as coisas de Deus que deveriam ser simples, como Jesus ensinou, a gente complica elas, né? O ser humano é complicado e quer complicar as coisas de Jesus, né? Quando deveria haver simplicidade, né? E isso do rito, muitas vezes a gente transforma a nossa rotina num ritual, o nosso culto a Deus num ritual, e de certa forma ele não deve ser um ritual, porque se há liberdade, né, eu digo, claro, com ordem e decência, mas eu digo a liberdade no meu ser, de adorar, da forma que eu vou adorar, não se limita a um ritual, não se limita a uma forma, a um método ou algo repetido, não, para adorar a Deus tem que fazer isso, 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 né? Por exemplo, é, tinha uma matéria lá no CTM que era a visão missionária, né? E a gente falava sobre várias culturas. Por exemplo, tem até um filme, eu me esqueci o nome agora, que fala muito sobre isso, mas nessa parte de transformar as coisas de Deus em difíceis, em complicadas, no próprio estilo da adoração, por exemplo, Santa Ceia. Não, Santa Ceia tu tem que. Os católicos vão dizer, não, tem que ser com hóstia e com vinho. Aí os protestantes vão falar, não, tem que ser com suco de uva e com pão. Aí beleza. Ah, cara, que tu vai dizer que os dois estão errados, que os dois estão certos. Aí tu pega, aí tem pessoas que, tipo, complicam pros povos não alcançados, né? Tu não pode chegar para um índio e falar porque ele tem que tomar vinho e comer pão, tá ligado? Por Sim, exemplo, nas ilhas do Pacífico Sul, né? Lá a Santa Ceia pros convertidos lá, para as tribos, é suco de uva, é água de coco, cara. Água de sério? coco. É água de coco e um outro alimento lá que é simbolizar o corpo de Cristo, né? Cara, e tu acha que Deus vai dar, tipo, Jesus vai falar, não, ó, tem que ser com vinho e com. Isso se encaixa, eu acho que Sim, na forma da adoração, tá ligado? sim. Porque. Pode falar, pode falar. Quando a gente cria um Deus para suprir as nossas necessidades, eu acredito que é isso que acontece, né?
Quando a gente quer a gente faz de um Deus grandioso um Deus limitado, onde ele só faz coisas que eu quero, coisas que eu preciso, é muito mais do que isso, né? Sim. Ele, é, Deus ele é muito mais, né, cara? Muito maior que o ser humano pode imaginar. A gente tenta colocar Deus numa caixinha. Não, ó Deus, tu vai fazer as coisas do meu jeito aqui, eu vou te adorar do jeito que eu aprendi aqui, e tu acaba nessa idolatria, ficando nesse ciclo Isso. perdido Quando, de idolatria. quando a gente cria uma rotina e esquece que o salmista fala, venham, cante a Deus um cântico novo. Uhum. A gente lembra lá quando Jesus estava passando por aquele homem cheio de demônios, acorrentado e tal, e os demônios, quando veem Jesus, o que, que eles falam? Jesus, filho de Davi. Eles adoram a Jesus. Mas e o que, que Jesus responde para eles? Fiquem quietos. Jesus manda os caras ficar quietos, porque eles estavam falando algo falso? Não. O que eles estavam falando era verdadeiro, mas quem estava falando era falso. Uhum. Você entendeu? E é isso, sabe? Quando a gente foge da rotina, quando a gente tenta trazer algo novo para Deus, até porque a gente é um ser inteligente, a gente é super capacitado a trazer algo novo para Deus, a gente que cai numa rotina, e essa rotina faz com que a gente seja apático, faz com que a gente seja morno na presença de Deus, assim como a igreja de Laodiceia, e Deus não se agrada disso. Deus se agrada quando tu se empenha com todo o teu coração em adorar Ele, no teu Com trabalho, certeza. em tudo na tua vida, né? Deus se agrada quando você faz do teu tempo livre um tempo de comunhão com Ele, de adoração, de oração, né? Fugir da rotina é essencial para o cristão, né? Porque quando o cristão cai na rotina, cara, é complicado. A gente precisa viver uma vida de permanência no lugar de adoração, Permanência e dependência, né? dependência. Dependência, isso. Não ser independente, né? Como uma criança, dependência. Dependência de Deus, né? Assim como um pai que cuida do filho, né? Ele cuida da gente. A gente pode não saber, a criança não sabe para onde o pai está levando ela, mas sabe que está seguro. Confia, simplesmente confia. Permanecer no lugar de adoração, eu acho que é necessário, em primeiro lugar, é nascer de novo, com certeza. E para quem que a gente está olhando? Aí você volta lá e pergunta quem é Deus na sua adoração. Para quem que você está olhando no meio da sua adoração? Por que que você não consegue manter seus dias fixos, com horário marcado, como o pastor sempre fala, em oração, em jejum, em adoração a Deus? Porque talvez a gente não esteja olhando, né, para a pessoa certa. A gente não está com os olhos fixos em Jesus. Pedro, quando afunda sobre as águas, você vê que Uhum. ele tira os olhos de Jesus e ele Verdade. fica com medo daquilo que está ao redor dele. Se Pedro não tivesse tirado os olhos de Jesus, talvez ele não tivesse caído, né? Isso é uma forma que as escrituras nos mostram a dependência, assim como tu falou, né, de Deus. Tem uma frase do Spurgeon que, faz tempo que eu havia lido ela, cara. E aí, vendo aqui os materiais tal que eu tinha, eu li ela de novo, cara. Já tinha até me esquecido, mas é muito show. Diga tudo que, diga tudo que Deus fez por você, mas não diga nada sobre o que você faz para Deus. Não busque aplausos, busque a glória de Deus. Spurgeon. Cara, é muito show essa frase. E também fala sobre a questão do nosso orgulho, né? Tu vê muitas vezes nas redes sociais, né? Chega a ser engraçado, ser um meme, né? As pessoas tiram foto, tipo, orando, assim, ou outras, né? A gente vê lá os falsos É, profetas de hoje, né? Que a gente vê nas lives aí, coisa, né, cara? Fingindo uma adoração ali, né? fingindo. Ou falando, ou pessoas exaltando um testemunho, um testemunho, né? Coisas assim, e buscando a glória para elas, né? Quando a É, glória deveria ser toda de Deus, tem que ter muito cuidado com esse orgulho, muito cuidado. isso. Outra coisa que não entra, que entra no tópico ali, o que não é adoração, né? É, isso é É, verdade. a gente tem que tomar cuidado com isso. E
O culto, com toda certeza, ele é o lugar onde a gente cresce espiritualmente, junto da igreja, cresce em ensino, cresce na palavra, mas uma verdadeira adoração, ela precisa ser principalmente da porta da igreja para Pra fora. fora. É isso aí. Você Isso aí. adora a Deus com o testemunho que você tem de trato da sua família, como você cuida da sua família, como você é um filho para sua mãe, para seu pai, como você é um marido, como você cuida, principalmente da porta para a igreja para fora. Sábado a gente foi incrível aquele tempo de 6 horas de louvor e adoração. Foi. E quando ali na última ministração, quando eu falei, e a oração foi para que as pessoas saíssem dali não como entraram, Uhum. que saíssem diferentes, mas que principalmente saíssem resplandecendo a glória de Cristo, resplandecendo a face dele, né? Isso é uma verdadeira adoração, buscar ser parecido com Cristo, adorar ele porque ele é digno, né? Sempre porque ele é digno. Isso aí, cara. E a adoração, ela tá atrelada, né, ao amor, né? Amor a Deus. É por isso que a gente adora, por amor. E o amor, ele tá ligado à obediência, como eu também falei sábado Obediência. lá, né? Ah, lá em João 5 capítulo 3, né? Vai falar que a gente ama a Deus através da obediência. Obediência. Porque os Exato. mandamentos de Deus não são difíceis de cumprir. E como eu falei antes, a gente é que complica. O ser humano, ele. E eu entendo muito disso, assim, justamente por estudar a história, né? Historiador sempre quer relativizar as coisas. Não, não existe um lado só, você tem que ver os dois lados e tal. Mas, por exemplo, aqui não tem dois lados, tá ligado? Amar a Deus é obedecer a Deus. E obedecer a Deus, obedecer os mandamentos. Os mandamentos é que eles estão lá. Não adianta tu querer. Se Jesus falou, um homicida é aquele que odeia o seu irmão. Não, não, homicida é só aquele que mata. Não tem discussão, cara. Jesus falou isso. Tá Jesus ligado? falou. Então, adoração, o, a forma mais elevada de adoração é a obediência à palavra de Deus. É a tua vida de obediência, de devoção, de temor, né? De amor. E para fazer isso, a gente deve conhecer a Deus, né? Não podemos ser ignorantes. A adoração, ela serve para glorificar e exaltar a Deus, para mostrar nossa lealdade e admiração ao nosso Pai, muito mais que isso, o amor, né? Adoramos a Deus quando obedecemos e realizamos sua obra com excelência, é verdade. É Com verdade. excelência, é isso aí. Excelência é aquilo que a gente tem o melhor para dar, né? E excelência também muito mais do que o melhor. Muito mais me empenhar, né? Fazer mais do que eu posso também, porque, cara, o sacrifício de Cristo foi a maior declaração de amor, né? Eu não conheço, ninguém vai morrer por mim um dia. Acho que, sei lá, né? Talvez só a esposa, enfim, mas cara, é muito difícil, cara. É só na hora mesmo, né? E só que a gente fica em hipótese, mas Jesus não estava na hipótese, Jesus fez na prática, né? Ele Fez na morreu por mim. prática. Ele Fez na morreu prática. por mim. E nada que E eu levou. fizer nada que eu fizer vai ser grande demais, ou vai ser um sacrifício tão alto perto do que Jesus fez por mim, né? É, é um princípio para a gente entender o porquê que a gente adora, né? Pela morte de cruz, porque ele nos resgatou do reino das trevas, ele nos trouxe ao seu reino de justiça, levou sobre si todas as nossas dores, por causa das pisaduras, das feridas deles, a gente foi sarado, né? E a gente adora ele porque ele entregou tudo pela gente, Tudo, né? tudo que ele tinha. Tem até um livro, é, eu tenho ele, do Paul Washer, né? O Verdadeiro Evangelho, se não me engano, o nome do livro. Uhum. Ele é bem pequenininho e tal, mas fala muito disso, né? Sobre o sacrifício de Cristo. E, cara, Cristo fez tudo por nós, né? Até Tudo. o ponto de experimentar a ira de Deus, cara. Ele carregou nosso pecado, de tanto pecado, e Deus, né? De certa forma, se afastou dele lá na cruz. De tanto pecado. Tanto que Jesus fala, né? Por que me desamparaste? Porque me desamparaste. Ou porque me Então, abandonaste, abandonaste algumas versões, né?
É. É, então, a respeito de adoração, muito mais do que apenas música. Música é uma forma, é um, uma capacidade, né, que Música é só um Deus dá, pedacinho. É um um pedaço muito pedacinho, pequeno, eu acho que. um pedacinho, é verdade. É muito além disso, é uma vida inteira, é, é, é muito mais do que canção, né? Que Mateus 15:8 vai falar a respeito, vai falar muito a respeito de muitas canções que a gente escuta. Os caras estão lá fazendo as canções mais bonitas, assim, ó. Estão fazendo as melhores músicas, os melhores acordes, e o coração tá longe. O coração é corrupto, o coração tá cheio de pecado, tá cheio de injustiça. É a mesma coisa. Então, é como o pastor Renato falou, né? A gente adora a Deus quando obedecemos e realizamos a sua obra com excelência. Excelência é uma palavra, né, muito forte, acredito, porque a gente busca adorar a Deus com excelência quando a gente se desafia a melhorar aquilo que Deus já concedeu a gente, né? Quando a gente procura lapidar aquele dom, né, que Deus Mais que concedeu a eu sempre gente, vi essa palavra como mais do que o meu melhor, né? mais do que o meu Excelente. melhor. Mais do que o meu melhor. Que eu posso fazer algo com excelência. Né? Beleza. Vamos finalizando então. Ah, só para lembrar que adoração, a primeira, eu falei isso sábado, e a palavra adoração foi citada a primeira vez na Bíblia lá em Gênesis 22, certo? Lá quando Deus pede Isaac, né, a Abraão. Deus, é a primeira vez que é citada a palavra adoração. Também está ligado a sacrifício, né? E entender que ali o sacrifício não era sobre Isaac, mas sim sobre o coração de Abraão, que Deus queria, né? A palavra adoração. Qual que é o... Você achou o significado dela? Do Qual o que significado do latim que você falou? do latim, do grego do grego eu falei antes, né? Certo. Pra- Do latim eu acho que eu não cheguei a ver, era só do grego mesmo. Porque É do grego. o Novo Testamento foi escrito em grego, né? E aí eu pesquisei sobre o grego mesmo. Deixa eu só procurar aqui rapidinho. No hebraico, no hebraico significa chacar, se eu não me engano. Chacar. Uhum. Do grego é proskeneu, né? Beijar a mão com admiração, beijar os pés em homenagem, beijar a face com sentimentos de temor e devoção. Assim Temor e como devoção. temor e devoção. E no dicionário português, prestar culto, venerar, reverenciar, amar com paixão, que é aquilo que eu falei. Que Algo legal. que não acaba. Não acaba. Então, para uma verdadeira adoração, é necessário a gente entender para que Deus nos criou. Para uma vida de comunhão com Ele, para uma vida de intimidade com Ele, Uhum. uma vida de se prostrar, de se entregar com todo o coração. E sendo assim, eu entendo quem Deus é, e aí nasce a minha adoração, né? Porque Deus é digno. Achei isso, cara, quando eu tava vendo a respeito disso, é simples assim. Por que eu adoro? Porque ele é digno. É Cara, simples. Jesus é ele simples. é simples, simplesmente porque ele é digno. Cara, quando você vê lá que ele criou todo o céu, toda a terra, todas as coisas, os céus proclamam a sua glória, os rios proclamam a sua força, o salmista vai falar. É porque ele é digno. Porque eu quero me tornar como ele, chegar e muitas vezes as pessoas falar, pô, cara, você tem algo diferente, mano, eu quero. O que você tem, cara? Não é sobre mim, é sobre Cristo, porque tudo que tem de bom em mim vem de Deus, não é sobre mim, entende? Então, entender por que Deus nos criou, ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida inteira de adoração, e a gente esquecer um pouco dos métodos, um pouco daquela coisinha certinha, vamos fazer assim, fazer quadradinho assim, porque é assim que Deus gosta. Ou seja, a gente para e se pergunta como que Deus gosta, que a gente adore, que música a gente gosta, que música que Deus gosta. Você já parou para se perguntar isso? Ei, Deus, que música que você gosta que eu toque? Bah, nunca parei pra pensar, cara.
Nunca, Sério? sério. Eu acho Nunca que pensei assim, bah, Deus, ó, será que essa música é melhor ou essa outra? Cara, você adora a Deus, meu, eu tô tocando, tô cantando. é, você entendeu? É muito mais, né? Você quer finalizar aí? Só complementando ali, o que o Jonas falou também é a questão da preparação, né, cara, para adorar, né, na parte da oração, como adoração, a leitura da Bíblia, né. Ali também pedir perdão é uma preparação, né, do adorador, a nossa adoração. A gente tem que estar, não ser hipócrita, né. Por exemplo, tu vai cantar uma música sobre perdão, tu vai limitando um pouco a música, mas tu não vai fazer algo, né? É antiético até, tu vai fazer algo que tu não pratica, vai falar sobre perdão se tu não perdoa, né? É o que ele falou ali. E a Lulu Gonçalves também colocou: excelência é tudo o que você tem. É verdade, tudo que eu tenho, o que melhor eu posso fazer e também o que mais do melhor, né? Eu sempre encarei com mais do melhor. Se puder Isso dar aí. mais que o meu Vamos, melhor, eu faço com excelência. É a isso aí. Vamos excelência. adorar a Deus com excelência, né? Adorar a Deus com todo o coração, em espírito e verdade, assim que Deus procura um adorador, né? Sinceridade, né, cara? Não palavras Sinceridade, bonitas, né? Até certo? mesmo às vezes é só lágrima, cara. Às vezes é só É, lágrima. só lágrima. E vamos lá. Espaço para pergunta. Quem quiser fazer pergunta, não sei se o assunto ficou bem claro, espero que sim, espero que Deus tenha falado, tocado o teu coração. Amém. E Tu quer falar do livro da semana que vem, da live da semana que vem? boa. Semana que vem vai rolar a live com um cara aí que é especial. Ele é um pequeno grande homem de Deus, eu acredito, né? Ele vai falar a respeito de qual que é o tema mesmo? Você tem anotado aí? Bah, pior que não, cara. Eu me esqueci O agora. tema Até teve no Whats ali, mas. Nada. Agora eu vou. uso sexual que ele vai falar. Maio Laranja, se eu não me engano, a respeito disso Aham. que o Jonas vai falar. Vai acontecer também, dentro dessa live, vai rolar um sorteio de um livro, tá? Isso aí, ó. Tá aqui o livro, ó. Aí tá ao Paixão contrário. pelas Almas, do Joseph Smith. Esse aí? Joseph Smith, é, esse aqui. Ih, que legal, cara. Pô, pensa num Livro top. livro massa, cara. Fala Fala um sobre pouco dele. o Oswald Smith, só pra ser bem rápido. O cara foi um dos maiores evangelistas, assim, né? Da história moderna, assim. E ele tem baita experiência no campo transcultural, né? Prático. Então, é tanto que o apelido dele é Senhor Missões, cara. Senhor Missões, para tu ter uma ideia. Então, o livro ele fala sobre reavivamento, sabe? Fala sobre convicção de pecado. E, cara, é muito show. Tipo, tu lê esse livro, sabe? É amor pelas almas, paixão mesmo, pelas almas, sabe? De ser Legal, eu vou participar transformado e dessa. transformar o mundo. É bem Eu massa, vou participa participar, lá todo mundo. O livro vou é. participar que eu quero ganhar esse livro aí. Tá, a live vai ser com o Jonas, tá bom, pessoal? Na próxima terça-feira, no mesmo horário, às 21 horas da noite, vai acontecer lá. A respeito de abuso sexual, também vai acontecer o sorteio do livro. Acho que a gente já vai lançar uma arte, alguma coisa. Os requisitos para participar do sorteio pode ser amanhã mesmo, para ter mais divulgação, ter mais conhecimento do livro e do sorteio, né? E, Isso aí. pessoal, perguntas. Pode abrir um espaço para perguntas. Só aí temos 5 minutos ainda. Falta 5? Eu acho que é 9h55. Cara, eu nunca recebo mensagem no WhatsApp quando todo mundo. Eu silencio as minhas, cara. Eu silencio tudo quando eu tô na live, essas coisas assim, eu silencio. Acho que o pessoal tá com um pouco de vergonha de perguntar. Ah, pararam de falar, tava comentando tanto ali, agora pararam. É, pessoal, vamos interagir. Alguém tem pedido de oração também? A gente ora aqui. Pedido de oração. A gente já vai orar também. Finalizar. Espero que todo mundo tenha entendido bem. É necessário a gente. Por favor, não se restrinja a adoração apenas na música. Não se restringe a adoração apenas àquele que sabe tocar um violão, um teclado, um contrabaixo, uma bateria. Não é sobre isso.
É A verdade. adoração tá, a adoração tá no teu íntimo, tá lá dentro do teu quarto, tá na tua vida com Deus. É, quando você entender a verdadeira adoração, você vai chegar num momento assim que o anseio do teu dia é estar em secreto com Deus, é falar com Ele, E tem é até um poder. testemunho aí, cara, sobre isso. Eu acho que eu já te contei, cara, mas quando eu tava no prático, em Soledade, né? A igreja lá quase não tinha membro, né? Tinha. E aí a gente fez um evangelismo e tal. E aí começou a vir algumas pessoas, né, pro culto e tal. E aí, cara, tava eu e o Vande, só que sabia tocar. E aí tinha só um violãozinho lá. Violãozinho, um Kashima com Aquele 5 cordas. cachimbinho. Com a corda do meio arrebentada ainda, cara. E daí a gente Ai, orou, ai. né? Não, amém, vamos adorar, né, cara? E foi com aquele violão, com a corda estourada, né, mano? Tipo, foi um derramar de Deus ali, velho. Tipo, bagulho A gente assim, busca. outro nível, cara. Pra tu ver a Muitas prioridade de vezes, Deus, ela não tá nas coisas materiais. é, Não tá. muitas vezes a gente busca o melhor instrumento, a gente busca o melhor violão e, e coisa e tudo mais, mas não é sobre isso. Deus manifestou a glória dele com o violão faltando uma corda, entendeu? A Verdade. gente tenta botar Deus na caixinha, que nem tu falou. E não Só segurava que, afinação o violão ainda, cara. Não segurava afinação. Foi muito massa, cara. Tenho saudade, sim, do tempo prático. Quero voltar benção. nativo de novo. Ah, Isso aí, cara. Não precisa ter saudade, né? Creio que Deus claro. vai te dar a oportunidade para para continuar, porque isso está dentro do teu coração, está dentro do meu coração. A gente nasceu para adorar, a gente nasceu É, para exaltar. Pessoal, pedido de oração, pergunta, os últimos 2 minutos aí para a gente estar finalizando. Quem quiser pedir pode ficar à vontade. Tomara que isso tenha aberto os teus olhos, teus ouvidos, para você buscar mais intimidade com Deus, para que Ele se revele a, a, através da palavra dele quem ele é, para que a tua vida de oração, tua vida de adoração seja mais profunda, Deus. glória a Deus. Vamos esperar aí um pouquinho. Não sei se tem alguém digitando e tal. Mano. Bom, vamos finalizando então. Tiagão, você pode orar de novo? Amém. Agradecendo aí por esse tempo e para que, além de tudo, a nossa vida venha a ser uma vida prática de adoração. Amém. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, Obrigado. Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão assistindo a live. Sim, Deus, em nome de Senhor, eu Jesus. peço, Pai, que o Senhor nos ensine, Senhor, a adorar, a te amar, Senhor, com simplicidade, Espírito com de humildade, verdade, Senhor. de Em verdade, nome de Deus, Jesus, em com nome o que de temos, Deus, Pai, em excelência, Deus. Pai, verdade. glorificamos o Teu nome nessa noite, Deus. Exaltado sejas, Pai. Abençoa, Senhor, a noite, o sono de cada um e Por que favor, possamos crescer, Senhor. Crescer, Pai, adoração. em tudo, Deus, e em tudo te adorar, Pai. No nosso trabalho, Senhor, na Verdade. nossa vida de comunhão, na nossa vida com nossos irmãos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, desde a criança até o idoso, Senhor. Em nome de Sim, Jesus, Pai, queremos te adorar, assim como toda a criação te adora, Pai. Em espírito e verdade. em verdade, Senhor, com toda sinceridade, amor, Senhor, com paixão, Pai, com temor, Senhor, e reverência, Pai, em nome de Verdade. Jesus. Em Toda nome de honra, Jesus. glória e louvor te damos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, valeu, viu? Amém. Prazerzão aí estar junto, sabe? Tamo junto. Isso aí. E que Deus abençoe todo mundo. Que Deus venha ter falado do teu coração e que, em nome de Jesus, nós venhamos a crescer, né? Em adoração e intimidade com Deus. Deus Glória a abençoe, Deus. pessoal. Boa noite para todo mundo. E não esquece que semana que vem, às 9 horas da noite, vai rolar live de novo com o Jonas a respeito de abuso sexual. E vai Isso aí. acontecer o sorteio do livro. O livro é uma benção aí que o Thiago vai abençoar alguém. Tá Isso aí. bom? Deus abençoe. Deus Tchau, abençoe, tchau. irmão. Até mais.